Bom dia a todos vocês. Nós vamos, neste momento, dar início à nossa Escola Bíblica Dominical nesta manhã, continuar o nosso estudo no Evangelho de João, lembrando a todos que têm nos acompanhado que nós estamos estudando aos domingos pela manhã o Evangelho segundo João, e neste os 7 sinais registrados por este Evangelho que nos mostram a pessoa e a obra do nosso Salvador Jesus Cristo. Então, nós daremos continuidade nessa manhã em mais um capítulo e veremos o que o Senhor tem a nos ensinar através da sua palavra. De forma inicial, meus irmãos, eu quero fazer a leitura de um texto que se encontra no Evangelho segundo João. O capítulo é o capítulo de número 8 e o versículo é o versículo de número 12. Quero que você acompanhe comigo a leitura desse texto. João capítulo 8, versículo número 12, diz assim a palavra do nosso Deus. De novo lhes falava Jesus, dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. A palavra do nosso Deus nesse texto, meus irmãos, é uma das afirmações mais importantes que o Senhor Jesus fez enquanto em carne, no seu ministério terreno. E este versículo ele é importantíssimo para nós, porque, de fato, ele nos dará clareza sobre o texto que nós iremos estudar, que é o capítulo número 9 do Evangelho de João. É esta afirmativa a chave para a compreensão do próximo capítulo. Portanto, diante dessa tão grandiosa revelação de Cristo como a luz do mundo, como aquele que ilumina a todo aquele que se encontra em trevas, eu gostaria que nós tivéssemos nesse momento um período de intercessão. Nós vamos falar com o nosso Deus. Eu quero que você também faça a tua oração neste momento, que você também interceda por todas essas circunstâncias que nós já temos colocado durante esses dias, pelas nossas famílias, pela nossa cidade, pela nossa própria vida também, para que o Senhor nos fortaleça, nos encoraje, e que assim, então, nós tenhamos nosso coração preparado para ouvirmos aquilo que o Senhor tem a nos ensinar. Vamos orar? Senhor Deus, nós nos aproximamos nessa hora diante da Tua presença, com o nosso coração desejoso de ouvirmos a voz do Senhor. Nós cremos, Senhor, que através do estudo da Tua palavra, através da Tua Escritura, nós somos alimentados, nós somos encorajados, nós podemos ter a nossa fé amadurecida, Pai, para enfrentarmos as dificuldades da vida. Senhor, nós pedimos a Ti nesta hora também, por todos os irmãos que estão conosco, que estão acompanhando este vídeo, e também por todos aqueles que porventura vão te assistir depois. Peço a Ti para que o Senhor fale em cada coração, Senhor. Peço a Ti para que, através da Tua palavra, nós sejamos edificados para a honra e para a glória do Teu nome. Também quero usar deste momento, Senhor, para pedir pela situação do nosso país, da nossa cidade, bem como também, ó Pai, o mundo que sofre. Nós sabemos, ó Pai, que o Senhor é todo-poderoso, e com uma palavra de ordem, o Senhor pode mudar toda e qualquer circunstância. Portanto, diante desta visão tão gloriosa que temos, ó Pai, de saber quem o Senhor é, nós queremos pedir para que o Senhor tenha misericórdia de nós, ó Pai. Tenha misericórdia das famílias, da nossa igreja, dos nossos amigos, das pessoas que estão perto de nós e que têm sofrido com toda essa situação, Pai. Lembramos também de pedir ao Senhor da Tua graça e bondade para com as famílias que se encontram enlutadas, que enfrentaram a perda de algum ente querido, que o Senhor, por meio do Teu Espírito Santo, esteja trazendo conforto, Senhor, a esses corações. Sabemos a dificuldade que é enfrentar a perda, a morte, a dor da separação, e cremos que é somente o Espírito Santo do Senhor que pode trazer alento a esses corações. Mais do que tudo, também pedimos pela nossa igreja, o fortalecimento espiritual sobre a vida de cada irmão, que apesar de estarmos distantes do nosso convívio como igreja dentro do templo, mas cremos que todos juntos estamos em um só coração, buscando e intercedendo juntos uns pelos outros. Peço a Ti para que o Senhor continue, ó Pai, fazendo a Tua obra em cada um de nós.
E neste momento, queremos estudar a tua palavra, pedimos ao Senhor auxílio, porque sabemos que é somente tu, ó Pai, que pode nos dar a compreensão da tua palavra, para que assim possamos aplicá-la em nossa vida, vivê-la e assim honrarmos ao nome do Senhor. Esta é a nossa oração nesta hora, em nome de Cristo Jesus, nosso Salvador. Amém. Nos preparando para o momento do nosso estudo, eu gostaria que nós estivéssemos ouvindo neste momento o hino de número 253, que é a afirmação do texto que acabamos de ler, de João capítulo de número 8, versículo 12, que Jesus, ele é a luz que veio ao mundo para nos conceder a vida. Portanto, vamos ouvir neste momento este hino de número 253 do nosso inário. Amém. Graças a Deus que Cristo Jesus veio ao mundo e, de fato, Ele é a luz que ilumina a todo homem. Neste momento, nós vamos passar, então, para o texto desta manhã, ainda no Evangelho segundo João, agora no seu capítulo de número 9. João, capítulo de número 9. Nós temos a narrativa que vai do versículo 1 até o versículo número 41, é um texto bastante longo, e eu gostaria de forma inicial de fazer a leitura do versículo 1 até o versículo de número 7 do texto. Eu gostaria que os irmãos acompanhassem comigo a leitura em suas Bíblias. A palavra do nosso Deus, ela nos diz assim: Caminhando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestasse nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou-o aos olhos do cego, dizendo-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Até aqui, de forma inicial, a leitura do texto da palavra do nosso Deus. Eu quero lembrá-los, meus irmãos, que nós temos percebido aqui dentro deste evangelho que João, ele não fala sobre tantos milagres como é o caso de outros evangelhos que temos, como, por exemplo, o evangelho de Marcos, o evangelho segundo Mateus, o evangelho de Lucas, mas o apóstolo João, ele faz uma descrição minuciosa de pelo menos 7 milagres que o Senhor Jesus realizou, que aqui dentro do seu evangelho são chamados de sinais. Porque estes milagres aqui descritos dentro deste evangelho, eles têm o intuito de apontar algum aspecto sobre a obra e a vida do Senhor Jesus Cristo. Então, hoje nós nos depararemos com o 6º sinal aqui descrito dentro deste evangelho. Nos demais, como já temos estudado, nós temos percebido que Jesus é descrito como aquele que tem uma palavra de poder, bem como também nós vimos que Jesus tem o poder e a capacidade de mexer com os elementos da natureza, como, por exemplo, mudar a água em vinho, bem como também andar por sobre as águas. Nós vimos também o milagre miraculoso da multiplicação dos pães e dos peixes, e hoje nós vamos também nos depararmos com um milagre extraordinário que o Senhor Jesus realizou, que é a cura de um cego de nascença. A palavra do nosso Deus, ela tem um início, a partir do versículo 1 aí deste capítulo, com a descrição de um momento em que Jesus se encontra em uma festa em Jerusalém. Se você se lembrar, Jesus, como um judeu, ele participava das festas dos judeus. E a festa aqui que o Senhor Jesus se encontra para celebrar lá com seus discípulos era a chamada Festa dos Tabernáculos, que era uma das 3 mais importantes festas que aconteciam lá em Jerusalém. E o versículo 1 diz que, caminhando Jesus em Jerusalém, ele se depara, ele viu um homem cego de nascença.
João ele não dá aqui para nós detalhes, né, sobre como os discípulos tiveram conhecimento a respeito deste homem, mas ele nos informa que Jesus ele se depara com aquela cena de um homem que era conhecido na região de Jerusalém, bem como assim também os seus pais, que também se encontravam vivos naquele momento em que Jesus se depara com aquela situação. E a palavra do nosso Deus diz então que quando Jesus se aproxima daquele homem e toma ciência daquela situação, os discípulos, então, eles levantam uma questão diante do Senhor Jesus, que era um problema muito comum, um problema muito divergente entre a opinião popular, bem como também entre os religiosos, entre os mestres dos seus dias. A pergunta aparece ali no versículo número 2. Diz o texto assim: e os seus discípulos, os discípulos de Jesus, perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? É importante compreender aqui que essa era uma visão muito comum entre os judeus. Muitos daqueles judeus, bem como também muitos dos mestres judeus, compreendiam que toda enfermidade grave, como era o caso de uma cegueira, desde a tenra idade, como no caso uma cegueira de nascença, possivelmente seria ocasionada por um pecado particular ou talvez também por algum tipo de problema hereditário, uma maldição hereditária. O sentido aqui do versículo 2 é muito interessante, porque em um certo ponto eles têm razão em dizer que toda a enfermidade ela tem a sua consequência inicial no pecado. A afirmação de Gênesis, capítulo de número 3, nos traz luz sobre esse grande dilema, sobre esse grande problema. Logo em seguida, aos nossos primeiros pais pecarem, a sentença judicial de Deus para com eles foi: maldita é a terra por vossa causa. E então, a partir de então, nós percebemos que todas as enfermidades, todos os transtornos naturais que hoje ocorrem, têm o seu início justamente por essa sentença punitiva de Deus dada aos homens, bem como ao próprio mundo, no que diz respeito da esfera, do lugar onde esses homens vivem. Mas há aqui um equívoco nas palavras destes inquiridores do Senhor Jesus, que no caso são os seus discípulos. Porque nem sempre aqui o ponto é de que enfermidades ocorrem para com o ser humano no que diz respeito a pecados. Por exemplo, lá no livro de Jó, nós percebemos que os próprios amigos de Jó, depois de perceberem Jó diante de toda aquela situação calamitosa que ele experimentava, chegaram e se aproximaram diante de Jó e lhe disseram o seguinte: Jó, onde você pecou? Qual foi o pecado tão grave que você cometeu para que você chegasse a uma situação tão calamitosa como é a situação que você tem experimentado? Essa era a compreensão que os amigos de Jó tinham a respeito daquela situação que ele experimentava em sua própria vida. O pensamento aqui é o pensamento comum dos discípulos e das pessoas que viviam ali em Jerusalém. Então, o Senhor Jesus dá uma resposta muito, muito veemente aqui diante dos seus discípulos, dizendo que não, nenhum nem outro, né? Nem ele pecou, nem os seus pais pecaram para que ele se encontrasse naquela situação. Mas, pelo contrário, em última instância, a situação daquele homem visava a manifestação da glória de Deus. É por isso que Jesus responde ali no versículo 3, dizendo o seguinte: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestassem nele as obras de Deus. É como se Jesus dissesse, no âmbito maior da situação, todas as coisas que acontecem, incluindo a própria entrada do mal no mundo, as enfermidades e todas as coisas que acontecem, em última instância, elas visam a glória de Deus, elas têm como objetivo maior glorificar a Deus. E é claro que num texto como esse, nós temos a nossa limitação como criatura. Entender a mente de Deus e os propósitos do nosso Deus é uma coisa que, para nós, criaturas tão pequenas, seres tão pequenos, é inconcebível tentar compreender os propósitos
e os desígnios de Deus. Mas a palavra, a afirmação de Jesus é justamente essa. E talvez você poderia se pensar, mas uma enfermidade, ela traz algo que glorifica Deus? Existe algo benéfico nas próprias enfermidades, nas próprias calamidades que atingem este mundo? Sim, é essa a afirmação que o Senhor Jesus está dizendo aos seus discípulos, que, em última instância, é esse o propósito, é glorificar a Deus. E um dos princípios aqui que é desenvolvido, principalmente no Novo Testamento, principalmente pelos apóstolos e servos do Senhor que escreveram cartas, é desenvolver esse pensamento, mostrar que existe um lado benéfico no sofrimento humano, que tudo o que acontece está debaixo do controle da providência de Deus, incluindo as próprias tragédias da vida, as próprias enfermidades. Você talvez se lembre, por exemplo, que um dia, diante dos seus questionamentos, Moisés disse ao Senhor que ele vai poder se apresentar diante de Faraó. E a resposta celeste de Deus para Moisés, isso se encontra lá em Êxodo capítulo 4, no versículo número 11, foi a seguinte: Moisés, quem é que fez o surdo? Quem é que fez o mudo? Quem é que fez o cego? Não sou eu que fiz todas essas coisas? Será que alguma coisa foge do controle soberano de Deus? É por isso que essa resposta de Jesus para os seus discípulos, ela é tão importante. Aquele homem era uma ilustração de um propósito maior, de um objeto maior que o Filho de Deus, Jesus Cristo, veio manifestar com a sua encarnação. É por isso que no versículo 4 e 5, Jesus diz assim: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Essa palavra dita pelo Senhor Jesus, logo na sequência do texto, mostra um propósito específico sobre a sua pessoa. Ele diz que é necessário que ele, juntamente com os seus discípulos, conjuntamente com os seus discípulos, façam as obras daquele pelo qual ele foi enviado, enquanto é dia. E você percebe aqui que tanto dia como noite são palavras muito apresentadas aqui dentro, né, do Evangelho de João. Sempre João ele faz esse antagonismo, né, esse contraste entre a luz e as trevas. E perceba que nós já lemos, inclusive, uma própria afirmação de Cristo ali, no capítulo 8, versículo 12, onde Jesus diz: eu sou a luz do mundo. A luz estava com os homens. Jesus veio para mostrar a glória de Deus através das suas ações. E é por isso, então, que a partir do versículo número 6, João aqui nos dá a descrição desse milagre tão extraordinário que o Senhor Jesus realizou para com a vida daquele homem cego. No versículo 6, o texto diz assim: dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou-lhe aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. A ação de Jesus é um pouco estranha, né, principalmente para a nossa cultura, né, que tem toda aquela coisa do não me toque, principalmente de uma forma tão estranha como essa, mas de repente Jesus faz ali um lodo, né, ele cospe na terra, ele amassa aquela lama, ele faz um barro com o seu próprio cuspe, e ele passa nos olhos daquele cego e lhe dá uma ordem dizendo: vá até o tanque de Siloé. Siloé é uma palavra aqui estratégica, né, no texto, porque existia uma promessa messiânica em Gênesis capítulo 49, pelo qual viria o Messias, e ele seria chamado de Siló. E o termo aqui é muito parecido, né? A tradução aqui do termo lembra essa frase usada lá em Gênesis capítulo 49, e que traduzido, então, tem o sentido de enviado. É um sinônimo aqui pela própria obra de Cristo, pelo que ele mesmo veio fazer. Então, aquele homem foi-se até
aquele lugar até aquele tanque, que era uma piscina que existia lá em Jerusalém, que era inclusive usada para a própria festa dos judeus, né? Os sacerdotes eles pegavam água daquele lugar para levar até a cerimônia da festa dos tabernáculos, a água era derramada ali no altar para que eles se lembrassem, então, de que um dia Moisés feriu a rocha e proveu água para que aquela multidão do povo de Israel pudesse beber. Então, era um ato simbólico, né? Era uma ilustração simbólica na festa. E o homem, então, recebe instantaneamente a cura. É algo extraordinário revelado nesse texto, porque o próprio cego, que então agora recebe a cura do Senhor, ele afirma lá no capítulo 9, de número 32, versículo 32, que desde que há mundo jamais se ouviu que um homem tivesse a sua vista recobrada. Em todo o Antigo Testamento, você não encontrará um milagre como esse, de Deus dar vista aos cegos ou propriamente algum profeta realizar um ato miraculoso como esse. Era uma coisa extraordinária, porque instantaneamente todo o globo ocular, toda a retina, todos os nervos, né, que se encontravam ali nos olhos daquele homem, tiveram ali uma criação instantânea. Por isso, esse milagre, então, gerou muita controvérsia entre as pessoas que conheciam aquele homem. Assim como nós presenciamos, meus irmãos, muitas vezes em nossa cidade, figurinhas carimbadas, né, pessoas conhecidas, mendigos na rua, coxos que estão por aí espalhados em nossa cidade, aquele homem era um homem conhecido, os seus amigos o conheciam. É por isso que, então, do versículo 8 até o versículo 12, a primeira coisa que aconteceu foi um burburinho entre os amigos e as pessoas conhecidas daquele homem que diziam umas às outras, não pode ser ele, é alguém parecido com ele, mas não é ele. E então o cego aparece de repente, diz ali para nós o versículo 9, afirmando, não, de fato, sou eu, né? Não é outra pessoa, não é um irmão gêmeo, algo do tipo, não, sou eu de fato. E então é claro que eles querem uma resposta mais concreta, né? E quem melhor para dar a eles essa resposta, senão os teólogos do seu tempo. Então, a partir do versículo número 13 até o versículo 17, João vai nos informar aí que eles se aproximam dos fariseus. Os fariseus eram um grupo muito estimado, né, no meio dos judeus, porque junto com os saduceus e junto aos fariseus, eles eram conhecidos como as maiores autoridades religiosas de grande prestígio do seu tempo. Então, eles poderiam dar alguma resposta concreta sobre aquele ato miraculoso que Jesus havia realizado para com a vida daquele homem. E João nos diz uma coisa bem curiosa, né? Diz que o dia que Jesus realizou aquele ato salvador era sábado. E então, os fariseus se aproximam do homem cego e lhe perguntam, quem é que foi que te curou? E então, ali no versículo de número 14 e 15, o fariseu, e juntamente com aquele grupo de fariseus, se aproxima do homem, e a resposta que eles recebem do homem é a seguinte, olha, um homem chamado Jesus aplicou lodo aos meus olhos, lavei-me e agora estou vendo. É claro que quando, né, o cego ele afirma isso, Jesus, um homem, ele não tinha muito conhecimento ainda de quem era a pessoa que realizou aquele ato tão extraordinário. E ao verem a resposta, então, né, daquele homem, que até então era cego e agora foi curado, os fariseus diziam uns aos outros o seguinte, versículo 16, esse homem não é de Deus. E ele não é de Deus porque ele não guarda o sábado. O problema maior dos religiosos era o problema com a tradição, era a cegueira da falsa religião, da guarda da tradição humana, que exacerbava, em um certo sentido, todos os mandamentos de Deus. Porque quando eles ouviram que Jesus fez uma bolinha de barro, né, moldou o barro para passar nos olhos daquele homem, eles ficaram perplexos, né, abismados com aquilo. Por quê? Porque dentre as suas leis éticas, né, eles tinham um livro, um código moral ético, que era chamado de Mishnah, onde você encontrava normas ali, pelo menos 37 coisas que você não poderia fazer no sábado. Dentre elas, não poderia amassar farinha,
que era uma coisa muito comum entre os judeus na sua dieta alimentar, bem como fazer barro, produzir barro. E Jesus havia acabado de fazer isso, então eles disseram, esse não é um homem de Deus, porque ele não tem cuidado com a tradição da nossa religião. Por isso, então, versículo 17, perguntaram ao cego, que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? E a resposta deles, segundo a parte final aí do texto, ele é o profeta. Essa foi a resposta deles, que é profeta, respondeu então o cego. É claro que aqui é muito possível que ele tinha um certo entendimento de algumas coisas sobre o Messias prometido no Antigo Testamento. Quando ele dá essa resposta, o seu coração, os seus sentidos, né, começam a se esclarecer sobre, de fato, quem era aquela pessoa que estava diante dele. Possivelmente ele pode ter conhecido uma história que se encontra lá em 2 Reis, capítulo de número 5, do versículo 1 ao 11, onde Eliseu é usado por Deus para informar Naamã para que ele viesse descer a um rio se banhar 7 vezes, que ele fosse lavado naquele rio, e então ele receberia a cura, a purificação da sua lepra. Certamente ele ouviu que coisas tão extraordinárias como estas só poderiam ser realizadas por homens de Deus, por pessoas autorizadas por Deus. E então, João aqui mostra para nós algo muito curioso. Essa resposta ela não satisfez de uma forma concreta os fariseus. E então ele passa para o segundo interrogatório, né? Ele vai então aos pais daquele homem cego, como diz o versículo de número 18 até o versículo de número 23. E o diálogo, ele acontece mais ou menos da seguinte forma. Eles perguntam, vocês não têm um filho que nasceu cego, um cego de nascença, que é o filho de vocês? E é óbvio que a resposta deles é sim. E então, como é que de repente ele aparece aqui diante dos nossos olhos, curado, podendo enxergar, podendo andar por conta própria? Ué, vocês estavam enganando o povo, vocês estavam iludindo o povo, era uma forma desse homem ganhar dinheiro para vocês, através dessa mentira, dessa vida de mentira como um falso cego? E a resposta deles aos inquiridores é a seguinte, né? Claro que não, ele é de fato cego, né? Nós sabemos muito bem porque ele é o nosso próprio filho, mas ele tem idade, ele já não é mais uma criança, ele tem idade já para poder responder por conta própria a vocês. E alguns estudiosos aqui, alguns intérpretes, meus irmãos, compreendem que este homem tem por volta aí dos seus entre 45 a 50 anos. É provável que ele tenha esta faixa de idade aqui, quando ele recebe a cura de Jesus. E então, o texto afirma, segundo as palavras de João no versículo 22, que os pais daquele homem cego, eles não atentaram a falar a verdade, que, de fato, o seu filho experimentou uma cura real e genuína de Jesus por causa do medo de serem expulsos da sinagoga. E essa era uma situação muito comum entre todos aqueles que professavam a fé em Cristo. Quando alguém professava a fé em Cristo como o verdadeiro Messias, o real Messias que veio ao mundo, instantaneamente essa pessoa perdia o seu direito de frequentar a sinagoga dos judeus. Ela provavelmente teria uma grande perseguição no que diz respeito à sua vida familiar por parte dos seus patrícios, bem como ela teria os seus bens espoliados. Em muitos casos também era muito provável que eles seriam mortos por sedição, por tentar levantar um tipo de revolução, tendo o intuito de colocar Jesus como um novo rei. E você se lembra que partidos como, por exemplo, o partido dos fariseus eram partidos políticos, né, que tinham ali uma certa aliança, um certo vínculo com o Império Romano, justamente para que eles pudessem continuar a viver no meio daquele império. Então, havia grande possibilidade de existir sofrimento, e grande sofrimento, para com aqueles que professassem a fé em Cristo. O próprio Jesus, ali no capítulo 16, ele alerta os seus discípulos dessa possibilidade. Ele diz que ele veio ao mundo e foi odiado pelos homens.
e que todos os seus discípulos deveriam esperar o mesmo, que essa seria uma condição natural para todos aqueles que professassem a ele como verdadeiro Salvador vindo ao mundo. Então ele diz lá no capítulo 16, versículo 2, assim: vocês serão expulsos das sinagogas por causa do meu nome. Talvez uma experiência que ilustre muito bem esse sentimento do que é perder os seus direitos como um judeu de nascimento seja a experiência do apóstolo Paulo. Ninguém, né, tão genuinamente como um hebreu, como um judeu, passou por essa experiência como o apóstolo Paulo. Há quem diga que depois da sua conversão, o apóstolo Paulo teve grandes dores internas, tanto como dores externas também por causa de perseguição, açoites, naufrágios. Mas Paulo, talvez, dizem alguns estudiosos da Escritura, que uma das dores grandes que o apóstolo Paulo teve foi porque a sua própria esposa o deixou. Quando ele se converte a Cristo, provavelmente, assim como muitas outras esposas de judeus que renderam a sua vida a Cristo, perderam o vínculo matrimonial. E talvez isso não é afirmado na Escritura, é uma possibilidade, talvez essa seja a experiência de Paulo. Talvez quando Paulo diz que ele tem um espinho na carne, há quem diga que talvez essa seja uma circunstância que trouxe muita dor para ele, por seu amor, né, a Cristo, por sua entrega a Cristo. Uma coisa muito preciosa aqui dentro desse evangelho é perceber justamente que muitas pessoas conheceram e tiveram contato com Cristo e perceberam que, de fato, ele era o Messias que veio ao mundo, que ele era verdadeiramente o Filho de Deus. Mas João diz que muitos desses amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus, preferiram não se abster dos prazeres transitórios do mundo, dos laços do mundo, dos laços familiares, e continuaram neles do que viver para Cristo. Essa é uma das coisas muito tristes, né, que nós percebemos, e isso é uma experiência até real para o nosso tempo. Existem ainda pessoas que, à semelhança dos pais deste homem, ainda têm vergonha de entregar a sua vida totalmente a Cristo. O discípulo de Cristo verdadeiro, descrito aqui dentro desse evangelho, é aquele que ama a Cristo mais do que todas as coisas, que está disposto a enfrentar perseguições e até mesmo a própria morte por amor a Cristo. Portanto, então, esse ponto enfatizado dentro desse contexto é importantíssimo sobre o que de fato é ter um encontro real e verdadeiro com Cristo. Mas então, logo após ter esse confronto com os pais daquele homem, nós entramos, então, para a última inquirição aqui dos fariseus. Já é a terceira vez que esse homem ele é inquirido. Ele é inquirido primeiramente por seus amigos, depois ele é inquirido pelos fariseus, depois, diante dos pais, também existe esse diálogo dos fariseus, e agora eles voltam ao homem cego, diz o versículo de número 24 em diante. E então o texto diz assim, acompanhem comigo a leitura. Versículo 24 de João, capítulo 9. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador, ou seja, Jesus. E ele retrucou: se é pecador, não sei. Uma coisa sei, eu era cego e agora eu vejo. Perguntaram-lhe, pois, que te fez ele? Como te abriu os olhos? E é claro que aqui esse homem iria perder a linha, né? Porque já não é a primeira vez que ele está sendo interrogado pelos judeus. E então ele responde aos religiosos na afirmação que aparece no versículo 27. Já vos disse, e não atendestes. Por que quereis ouvir outra vez? Porventura quereis vós também tornar-vos seus discípulos? Então o injuriaram e lhe disseram: discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. Respondeu-lhes o homem: nisto é de estranhar que vós não saibais de onde ele é, e contudo me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que há mundo, jamais se ouviu alguém que tenha aberto os olhos a um cego de nascença.
Se este homem não fosse Deus, nada poderia ter feito. Mas eles retrucaram: tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós? E o expulsaram. Perceba que aqui algumas coisas importantes aqui a serem destacadas nesse último diálogo entre os fariseus e aquele homem que fora curado por Jesus. Primeiramente, João aqui dá ênfase à grande incredulidade que havia no coração daqueles religiosos. Eles estavam envoltos a toda a sua tradição, a todos os seus costumes religiosos, mas eles não conseguiam enxergar, através mesmo do próprio estudo que eles faziam acerca da lei, que aquele que de fato estava diante dos seus olhos era verdadeiramente o Filho de Deus. E é curioso, né? Porque eles percebem aqui que este homem, ele tem um certo conhecimento acerca de quem Deus é. A sua afirmação, no versículo 31, é uma afirmação bíblica, baseada em um texto, por exemplo, eu quero fazer apenas uma citação, que é a citação, por exemplo, de Provérbios, capítulo 15, versículo 29, onde aparece esta afirmação de que Deus não atende pecadores, mas aquele que teme e obedece-lhe, então, a sua vontade, a este ele atende. Você pode perceber aí que existe uma conexão entre obediência com o atender de Deus. É impossível que Deus atenda pessoas que não lhe temem, mas aquele que lhe faz a vontade, aquele que verdadeiramente lhe obedece, sempre será ouvido. Deus tem prazer, como afirma o livro dos Salmos, em atender à voz do justo, em atender, em dar ouvidos ao justo. Então, essa afirmação tão teológica causou espanto e, ao mesmo tempo, raiva no coração daqueles homens religiosos que manifestaram aqui na sua totalidade a incredulidade do seu coração. E é claro que quando você perde um argumento, né, geralmente, às vezes a gente vê esses tipos de debates que acontecem na internet, geralmente quando você tem um argumento muito forte e a pessoa não consegue dialogar com você, o que ela faz? Ela apela, né? Ela já parte para a ofensa, ela ataca você, ou algo do tipo. O que aconteceu aqui foi justamente isso. Aqueles fariseus perderam a argumentação diante daquele homem, então eles disseram: como assim? Você é um pecador? Você está todo aí cheio de pecado e você estava nessa circunstância porque, segundo o entendimento deles, era uma punição de Deus por causa do pecado daquele homem. Como você quer ensinar a cada um de nós sobre Bíblia, sobre a lei do Senhor? E então, a consequência natural foi o expulsar aquele homem, quebrar qualquer tipo de vínculo que ele poderia ter com o judaísmo ou acesso. Se lembre que ele era um judeu, ele vivia em Jerusalém. Então ele perde, né, instantaneamente todos os seus direitos e privilégios. Por último, você percebe nesta descrição do capítulo 9, um diálogo agora que existe entre Jesus e o cego, um encontro que posteriormente agora acontece com Jesus e o cego. Acompanhe comigo a leitura da parte final do texto, versículo de número 35 em diante. O texto diz assim: ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-o, lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? Filho do Homem é uma afirmação aqui que Jesus faz sobre uma promessa messiânica que se encontra lá em Daniel, capítulo 7, no versículo número 13. Daniel tem uma visão de Deus ali, na qual ele vê Deus como um ancião de dias, né? Uma representação, uma expressão que representa a eternidade de Deus, e ao seu lado, aquele que se assentou como filho do homem, que recebeu toda a autoridade, aquele cuja autoridade lhe foi confiada. Essa foi a pergunta que Jesus faz, então, àquele homem: você crê, de fato, que eu sou o Filho do Homem? Certamente ele já deveria ter tido algum tipo de conhecimento a respeito desta promessa. Então Jesus afirma: você de fato crê que eu sou o Filho do Homem? Então ele responde, versículo 36, quem é, Senhor, para que eu nele creia? Então Jesus afirma, versículo 37, dizendo: já o tem visto, é o que fala contigo. E então Jesus lhe diz assim, o cego lhe diz assim: creio, Senhor, e então ele o
adorou. Olha que curioso, meus irmãos, vocês percebem aqui a progressão da conversão deste homem curado pelo Senhor Jesus? Você percebe que, a princípio, Jesus era para ele um simples homem, um desconhecido. Daqui a pouco, diante de um interrogatório feito pelos fariseus, a resposta dele não passa a ser mais Jesus como simplesmente um homem, mas um profeta. Depois nós percebemos que de profeta, o Senhor Jesus então passa a ser verdadeiramente o próprio Deus. Percebeu a progressão aqui? Ele reconhece que aquele que está diante dele é verdadeiramente Deus. E os judeus, eles zelavam muito, né, pela questão de adorar um único Deus. Eles conheciam, por exemplo, Deuteronômio capítulo 6, onde você tem a afirmação que todo judeu sabia de cor. Deuteronômio 6,4 é aquele texto onde está escrito assim: ouve, ó Senhor, nosso Deus, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, o Deus de Israel. Bem como também lá no verso 13 do mesmo texto, a afirmação de Moisés para o povo é a seguinte: se ele é o único Senhor, vocês servirão somente a ele. A palavra servir, lá na língua hebraica, ela é um termo que tem a conotação de dar culto, de prestar culto a alguém. E, de repente, nós nos deparamos com esse homem adorando a Jesus, se prostrando diante de todos, diante daquele que é verdadeiramente o Filho de Deus. É por isso, então, que Jesus, logo na sequência do texto, afirma o propósito pelo qual ele veio ao mundo, versículo 39. Eu vim a este mundo para juízo, para estabelecer juízo entre luz e trevas, entre aqueles que creem e aqueles que não creem, a fim de que os que não veem, aqueles que estão ainda na cegueira espiritual, vejam, e os que veem, ou seja, no caso aqui, os fariseus, se tornem cegos. Por que eu digo os fariseus? Porque no versículo seguinte, eles ficaram encabulados, né, com essa palavra de Jesus, de tal forma que eles disseram assim: alguns dentre os fariseus, versículo 40, que estavam perto dele, perguntaram-lhe: acaso também nós somos cegos? Então Jesus responde: se fosseis cegos, não teríeis pecado algum, mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. A cegueira deles era a cegueira da incredulidade, era a cegueira da falsa religiosidade. Essa afirmação tão contundente e tão severa de Jesus é porque o pecado grave deles é porque, mesmo diante de todo o conhecimento que eles tinham acerca das promessas do Antigo Testamento, das promessas messiânicas, quando Cristo Jesus veio ao mundo, quando o Filho de Deus se encarnou e veio de fato ao mundo e as promessas se cumpriram, eles viram com seus próprios olhos, mas não creram. Certamente é por isso que lá no capítulo 1 desse evangelho, João diz assim que Jesus veio para o que era seu, ou seja, para os judeus, para o povo da aliança, mas os seus não receberam. Mas o texto continua dizendo assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Jesus veio ao mundo para iluminar. Esse é o ponto do texto. E nós nos perguntamos qual é o sentido desse milagre extraordinário que o Senhor Jesus realizou. É curioso que, como nós temos visto aqui no estudo deste evangelho, sempre quando Jesus realiza um milagre, ele tem um discurso. E muitas vezes o discurso aparece antes do milagre, como é o caso deste. Antes de nós vermos a realização desse milagre extraordinário, Jesus havia dito diante das autoridades religiosas e propriamente também diante dos seus discípulos: eu sou a luz do mundo. Se alguém me segue, este terá a luz da vida e não andará nas trevas. E agora Jesus prova com esse milagre o que ele veio de fato trazer ao mundo. Ele veio para iluminar o mundo que jaz em trevas. Por quê? O cego de nascença, ele é símbolo aqui para nós da situação da humanidade que nasce nessa condição,
obscurecido de entendimento, alheios à vida de Deus, com o coração envolto à incredulidade, por isso eles precisam de luz. E quem é que pode prover esta luz sobrenatural, essa luz espiritual para eles, senão de fato aquele que trouxe a luz ao mundo? Certamente você percebe que a linguagem de João aqui como um hebreu é voltada para as páginas do Antigo Testamento. Ele usa muito aqui da linguagem de Gênesis, tanto que o primeiro capítulo começa com uma frase que é muito peculiar, a Gênesis capítulo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Depois você percebe João dizendo assim, no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. É como se João afirmasse, ele é a resposta concreta para um dilema que o mundo vive. Existiam muitas perguntas nos dias em que João escreveu esse evangelho, como, por exemplo, de onde eu vim? Qual é o propósito da vida? Será que existe um propósito? Para que da morte? Para que da vida? Todas essas perguntas eram perguntas existenciais. E João traz a resposta. Ele disse, esta pergunta que vocês fazem todos os dias, ela tem a sua concretização em Jesus. Ele que criou todas as coisas, ele tem um propósito. As coisas a propósito. E bem como também você se lembra que pela palavra de Deus ele disse, haja luz, e a luz passou a existir. E ao mesmo tempo em que Deus deu essa declaração tão profunda e tão maravilhosa do seu poder, o texto bíblico de Gênesis capítulo 1 diz que Deus naquele momento fez separação entre luz e trevas. Porque aquilo era uma descrição, de fato, do que aconteceria depois de muitos anos de Moisés, que escreveu o livro de Gênesis, que o evangelho viria, a revelação do evangelho, a boa notícia de que Cristo viria ao mundo e este seria a luz para corações que estavam em trevas. Esse é o sentido do milagre. E ele é tão precioso que quando Jesus toma do lodo feito com a sua própria saliva para colocar sobre os olhos daquele homem cego, aquilo é um símbolo de uma recriação, que é a recriação espiritual, que ela é obtida por meio do evangelho, por meio da ação graciosa de Deus no coração de pecadores que até então não viam, mas agora veem. Essa é uma afirmação tão preciosa do versículo 25, onde ele diz, eu era cego, mas agora eu vejo. E a luz que ele tem não é simplesmente a luz da vida para enxergar coisas que até então ele não via, mas agora ele vê, de fato, as realidades da vida com uma nova ótica, com a ótica de Cristo, com a luz espiritual que vem por meio de Cristo. E esse é o sentido do milagre. Jesus veio ao mundo para prover esta luz, a luz espiritual, em corações que se encontram em trevas. É aqui que nós encontramos o cumprimento da preciosa promessa de Isaías, capítulo 9, onde ele diz, para a terra que até então se encontrava em trevas, para a terra de Zebulon, Naftali, caminho dos gentios, a Galileia dos gentios, o povo que jazia em trevas, viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Cristo é a luz do mundo. Cristo quer resplandecer no seu coração. É isto que esse texto quer falar com você. Você já nasceu, de fato, verdadeiramente em Cristo? Você consegue enxergar hoje a vida com olhos espirituais, lavados pelo próprio Cristo, que te fazem ver a vida de uma outra forma? Foi esta a experiência deste homem. Talvez essa seja a frase que Cristo quer que você tenha hoje em seus lábios. Eu era cego, mas agora eu vejo. E talvez você possa pensar também, mas eu não tenho Cristo perto de mim, a possibilidade de experimentar um milagre tão extraordinário para que a minha vida seja transformada. Cristo não está conosco, mas a palavra dele é a lâmpada, é a luz para os nossos pés. Nós somos guiados por essa palavra. Nós somos guiados pelo Evangelho de Cristo Jesus. Este é o propósito do milagre. Esse é o sinal extraordinário que Jesus realizou. Ele veio como a luz que dissipa todas as trevas, a luz que ilumina a todo homem. Que Deus nos ajude, que possamos ser
absorvidos pela luz gloriosa do nosso Deus em nossos corações, e que toda treva do pecado, toda treva da religiosidade, toda falsa religiosidade, toda incredulidade, em nome de Jesus, seja dissipada da nossa vida nesta hora. Em nome de Jesus que eu peço. Amém. Vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigado por tua palavra, pelo ensino que ela nos dá, obrigado pela preciosa revelação da mensagem do Senhor através deste texto. Agradeço a ti, Senhor, porque nós recebemos, através do Evangelho, um novo óculos para enxergar a vida, o óculos espiritual, a vida nova implantada em nossos corações, para que de fato nós consigamos então encontrar propósito nas coisas, consigamos enxergar a vida da forma como o Senhor vê, consigamos então perceber que todas as coisas que existem, em última instância, existem para a glória do Senhor. Obrigado, ó Pai, porque o teu Filho Jesus, ele é a luz que arranca do nosso coração toda a treva, tudo aquilo que nos impede de vivermos uma vida para a glória do Senhor. Louvamos ao nome dele, por ser o nosso perfeito Salvador. É no nome de Cristo Jesus que eu oro. Amém. Que Deus te abençoe e você tenha um ótimo dia em Cristo Jesus.